Treino em Foco responde, e hoje nós vamos responder ao Rafael Vargas sobre o exercício de lombar na prancha lombar. Uma pergunta bem interessante que a gente vai discutir hoje. Acompanhe a postagem. Bom pessoal, como eu já fiz a chamada no vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre o exercício de lombar na prancha lombar. E uma pergunta bem interessante do Rafael Vargas, que fez o curso comigo na Expo Fitness, tive o prazer de conhecê-lo. Bem interessante também esse link com os seguidores do Treino em Foco, a gente poder conhecer pessoalmente. Claro que isso depende às vezes do evento que a gente está participando, mas bem legal. Bom, o Rafael perguntou o seguinte, na prancha lombar se trabalha mais glúteo ou mais a musculatura de eretores da espinha, qual seria a execução mais adequada para, na intenção dele, trabalhar mais eretores da espinha e menos glúteo? E outro detalhe, ele pergunta também sobre a questão da hiperextensão da coluna vertebral durante a execução desse exercício. Então o que nós vamos verificar agora? Então eu estou aqui na prancha lombar, eu vou executar o exercício, eu me posiciono sobre a prancha lombar, eu gostaria que o Ricardo pegasse agora bem de lado, e quando eu apoio o meu corpo, vocês podem ver que a resistência está sobre o meu abdômen. A resistência sobre o abdômen não é muito adequada porque eu não vou conseguir fazer o movimento de forma adequada. Então o primeiro ponto que nós temos que fazer na prancha lombar é ajustar a altura em função dos meus membros inferiores. Por exemplo, nessa posição que eu coloquei, a pelve se encontra até esse ponto e a base está abaixo. Então é interessante que eu coloque a base de suporte um pouco mais para cima, próximo ao final da pelve, para que eu tenha um equilíbrio melhor. Então ficou muito baixo nessa posição, eu ergo um pouco mais, faço o ajuste, me posiciono na máquina, aqui ok, eu estou posicionado na pelve e eu tenho agora total capacidade de executar o movimento. Nessas condições aqui, parado como eu estou, ação gravitacional, eu jogo meus membros sobre pêndulo gravitacional, que é isso que eu estou fazendo agora aqui, membro superior sobre pêndulo gravitacional, ao alinhamento gravitacional em membros superiores. Se eu relaxar a musculatura de glúteo, que está sendo acionada isometricamente, e eretores da espinha, sobre ação gravitacional, o meu tronco vai cair. Vou fazer uma flexão de quadril, junto com uma flexão da coluna vertebral para baixo sobre ação gravitacional. Então vejam bem, o simples fato de eu me encontrar nessa posição contra ação gravitacional, com os braços na frente ou com os braços na nuca, não importa o posicionamento dos membros superiores, mas me encontrar nessa posição, eu já tenho um acionamento de glúteo máximo devido ao trabalho do quadril, isquiotibiais também devido ao trabalho do quadril. Lembrando que glúteo máximo e isquiotibiais são extensores do quadril, então eles estão atuando aqui isometricamente para me manter nessa posição. E a coluna vertebral, eu mantendo o posicionamento do quadril, se eu relaxar eretores da coluna vertebral, ocorrerá esse movimento. Vejam bem, estou posicionado, contração gravitacional, solto, pêndulo gravitacional na coluna vertebral, no quadril. Vou fazer de novo para ficar bem claro isso. Trabalho isométrico, relaxo membros superiores, solto a musculatura, relaxo a musculatura eretores da espinha do tronco, agora no quadril. Então, nessas condições, mantendo essa posição, isometricamente, eretores da espinha, glúteo e isquiotibiais para manter a posição corpórea. Vejam bem, então já há um trabalho isométrico, o simples fato de me manter na posição contra a ação gravitacional. Diante dessas colocações, nós vamos analisar agora o movimento de lombar, ou de execução do exercício lombar, que nós podemos fazer uma pequena diferenciação entre um movimento e outro, e muda o enfoque do trabalho muscular. Então percebam aí, o Ricardo vai fazer a tomada de lado agora para a gente poder perceber bem isso. Eu entro na posição, digamos que eu posicione os membros superiores com as mãos entrelaçadas na nuca, e eu vou fazer agora um movimento de flexão e extensão do quadril. O eixo rotatório não está na coluna vertebral, está no quadril, então vejam bem. Fase excêntrica, fase concêntrica, excêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico. O eixo rotatório está no quadril. Eu não estou alterando as curvaturas normais da coluna vertebral. Eu mantenho as curvaturas normais da coluna vertebral. Logo, eretores da espinha, quadrado lombar estão em isometria, mantendo a posição. E quem está trabalhando dinamicamente concêntrico, excêntrico é glúteo máximo e isquiotibiais. Na fase excêntrica, freando o movimento de flexão do quadril. Na fase concêntrica, produzindo o movimento de extensão do quadril, glúteo máximo
isquiotibiais, eretores da espinha em isometria. Essa é a execução, sem alterar as curvaturas da coluna vertebral. Então vejam bem, aqui a ênfase de execução, ela está ocorrendo onde? A ênfase de execução está sobre glúteo e isquiotibiais. Essa é uma execução interessante, aonde eu busco uma forma de trabalhar na prancha lombar com uma ênfase dinâmica, de trabalho dinâmico sobre glúteo máximo, isquiotibiais, os extensores do quadril. Mas eu posso fazer essa execução fazendo uma inversão do trabalho. Ou seja, dar uma ênfase nos eretores da espinha que estavam aqui trabalhando isometricamente, passarem a trabalhar dinamicamente. Glúteo máximo e isquiotibiais que estavam em trabalho dinâmico, concêntrico e excêntrico, passarem a ficar em trabalho isométrico, mantendo uma determinada posição do quadril, da articulação do quadril. E o movimento agora vai se restringir ao movimento da coluna vertebral. Vejam bem, o movimento agora é da coluna vertebral. Vou pedir para o Ricardo mais uma vez pegar de lado, para a gente poder mostrar isso para vocês. Movimento anterior, relembrando como era. Mantendo a curvatura normal da coluna vertebral, mantendo as suas curvaturas normais e o trabalho em quadril. Agora eu vou inverter esse trabalho. Vejam bem, a coluna vertebral flexiona e estende, trabalho excêntrico, trabalho concêntrico, a movimentação não é no quadril. Coluna, volta, flexiona excentricamente a coluna, estende concentricamente. Flexão, extensão lombar da coluna vertebral. Vejam a diferença para o anterior. Sem alterar as curvaturas da coluna, alterando as curvaturas da coluna. Flexionando e estendendo a coluna vertebral. Nessas condições, pessoal, vejam bem, eu estou trabalhando a coluna vertebral de forma dinâmica sobre a ação gravitacional como sobrecarga resistível ao movimento. Ótimo. Dessa forma, o trabalho dinâmico ele se opera sobre eretores da espinha e quadrado lombar, e o trabalho dinâmico não é mais de glúteo e isquiotibiais. Como o quadril não apresenta movimentação nessa situação, glúteo máximo e isquiotibiais estão em isometria, mantendo o posicionamento do quadril, da articulação do quadril, e o movimento dinâmico sendo executado na coluna vertebral solicita dinamicamente eretores da espinha, de uma forma mais intensa. Então, a simples forma de mudar um pouco a execução do trabalho já pode ajudar bastante nessa questão. Se eu vou trabalhar mais glúteo ou mais eretores. Agora vejam bem, o trabalho sempre é de isquiotibiais, isométrico ou dinâmico, de glúteo máximo, isométrico ou dinâmico, ou de eretores da espinha. O que muda é se é dinâmico o trabalho ou estático, isométrico. E aí vai depender da forma que você está executando o exercício. Uma última questão levantada é com relação à hiperextensão da coluna vertebral durante a execução do exercício ou não. Eu, particularmente, prefiro evitar a hiperextensão da coluna, embora uma hiperextensão da coluna vertebral venha a dar uma dinâmica maior de solicitação dos eretores da espinha por fazer um trabalho concêntrico mais amplo. Vou fazer a pegada de lado agora da câmera aqui com o Ricardo para a gente poder verificar. Vejam bem, se eu desço flexionando a coluna vertebral e alinho com o corpo, eu tenho um grau de trabalho excêntrico, de sarcômero, fibra muscular, e um grau de trabalho concêntrico. Então, há um trabalho concêntrico dinâmico de eretores da espinha. Porém, se eu fizer a hiperextensão, eu acentuo esse trabalho dinâmico de eretores da espinha. Então, vejam bem, flexionou, voltou alinhando, há um trabalho significativo, e aqui eu hiperestendo fazendo um trabalho um pouco mais acentuado dos eretores da espinha. É uma forma de trabalhar, solicita mais eretores da espinha, porém a coluna vertebral, ela não é tão bem projetada para um trabalho de hiperextensão do ponto de vista anatômico quanto de flexão. Então é mais interessante que a gente, se puder, não fazer a hiperextensão durante o movimento e evitar essa hiperextensão, se torna mais interessante. Mas como eu acabei de falar, a hiperextensão tem uma solicitação dinâmica mais intensa dos eretores da espinha. Ao não fazer a hiperextensão, eu diminuo um pouco essa solicitação de eretores da espinha. Eu, particularmente, prefiro fazer o movimento até o alinhamento corporal, sem a solicitação da hiperextensão, e para aumentar a intensidade do trabalho muscular dinamicamente, falando aqui dos eretores da espinha, normalmente eu costumo colocar uma quilagem adicionada ao trabalho, e trabalhando com essa quilagem em cima de braços de alavanca. Vou mostrar mais uma vez agora esse trabalho para vocês. Então a lógica é fazer a flexão, alinhar e não hiperestender. Então eu posso, para aumentar a solicitação muscular, usar um peso. Eu posso usar esse peso na região do abdômen, fazendo um movimento,
onde eu vou ter uma sobrecarga menor devido ao braço de alavanca. Eu posso colocar esse peso na altura do tórax, onde eu vou ter uma sobrecarga maior alinhando. Eu posso ainda colocar essa quilagem na altura da face, onde eu já terei uma sobrecarga maior devido ao braço de alavanca, ou ainda na nuca, na parte de extremidade da cabeça, onde eu terei uma sobrecarga maior devido ao braço de alavanca executado. Sempre alinhando o corpo até o posicionamento normal, sem passar em hiperextensão. Essa é uma lógica que eu procuro trabalhar para não executar com hiperextensão. Jogo uma quilagem e dentro dessa quilagem eu vou trabalhando com a distância em relação à coluna lombar. Com isso eu vou aumentando o braço de alavanca. Chega um momento que eu posso aumentar também a quilagem, trabalhar com uma quilagem maior de execução do exercício. Então essa é uma forma da gente executar sem hiperestender, embora hiperestendendo há um trabalho mais intenso dos eretores, que pode ser contrabalançado e se tornar mais eficiente usando uma quilagem. Posicionando essa quilagem cada vez mais longe da região lombar da coluna vertebral, eu aumento o braço de alavanca e aumento a intensidade do trabalho de eretores da espinha de forma dinâmica, já que eu estou flexionando e estendendo a coluna vertebral e não flexionando e estendendo o quadril, a articulação do quadril. Esse é um ponto fundamental e interessante. Então eu acredito aqui que o Treino em Foco tenha respondido mais uma pergunta, que talvez seja uma dúvida também de vários outros seguidores do Treino em Foco. E a gente vai continuar essa semana, amanhã quarta-feira também, respondendo mais perguntas. Lembrando que essa semana toda e a próxima semana é a semana temática Treino em Foco Responde, onde a gente aglutinou aí várias perguntas. Estamos tentando aí responder aos nossos seguidores. Pessoal, grande abraço. Até amanhã, aguardo vocês em mais um Treino em Foco Responde. Até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada.